Saudações, torcedores do Denver Broncos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal do Maior Brasil. Maior Brasil fechado para balanço 2023, né? O que é esse vídeo novo aí que eu decidi gravar para vocês, né? Então, fazer uma abordagem aí da temporada 2023, né? Mostrar algumas estatísticas que às vezes passam despercebidos, alguma análise, né? Também que a gente não parou para fazer. Vou trazer essas duas análises para vocês aí e depois trazer aí alguns pontos positivos que eu consegui ver na temporada, que são animadores de certa forma, uns mais, outros menos, né, mas também aí depois disso alguns pontos negativos da temporada também, uns mais preocupantes, outros menos preocupantes aí também, tá. Então a ideia desse vídeo aí para vocês é essa, tá, fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de análise, tá. Então você já sabe muito bem, vai lá, se inscreva no nosso canal aí, quem tá marcando bobeira e ainda não é inscrito, deixa o like nesse vídeo, deixa seu comentário aí também se concorda comigo, se não concorda, alguma outra análise que você tem aí que talvez eu não tenha falado, enfim, espaço totalmente aí aberto para a gente dedicar a bater um papo aí. O que não pode é não deixar o like aí, não deixar o seu joinha para a galera do Maior Brasil e para mim aí, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar, né? A primeira análise que eu queria trazer para vocês aí é uma coisa que eu já falei nas lives aí muitas vezes, que a gente não pode, apesar de todos os pesares, a gente não pode negligenciar, né? O time do Denver Broncos esse ano foi um time que conseguiu 8 vitórias, tá? 8 vitórias. No passado a gente teve, né, na temporada passada a gente teve 5 vitórias somente, ou seja, uma evolução aí de 3 vitórias na temporada. E para trazer a dimensão para vocês de quão difícil e quão importante é esse avanço que a gente conseguiu, eu fiz uma análise da temporada 22 e 23 da liga inteira, mostrando aqui para vocês agora os times que pioraram, mantiveram ou melhoraram e quanto melhoraram em termos de vitórias e derrotas aí, comparando 22 com 23. Então na tela aí para vocês, todas as franquias analisadas, né? Aí como vocês podem ver, né? Recorde 22 versus 23. E aí nós temos aí a seguinte análise, tá, pessoal? 12 franquias pioraram o seu recorde de 22 para 23. Ok. Dentro dessas 12 aí, tem algumas franquias que eram franquias que ganharam a divisão, por exemplo, com 13 vitórias e esse ano tiveram 11, 10. Tem esses casos, não vou também ser hipócrita aqui de querer só passar o número para, 12 franquias pioraram o seu recorde. Tem franquias que, obviamente, não conseguem sustentar 14 vitórias ou melhorar ou manter, né, de um ano para o outro. Então, obviamente, tem esses pontos aí de franquias com 14, 13 vitórias que caíram para 11, 10, 12 e ainda assim ganharam a sua divisão e ainda assim estão nos playoffs, tá? Porém, perderam em termos de recorde 22 para 23. 6 franquias tiveram exatamente o mesmo recorde em 22 e 23. Ou seja, se a gente analisar os números aí friamente, 12 com 6, 18. 18 franquias pioraram ou mantiveram o seu recorde, ou seja, não apresentaram melhora no seu recorde de vitórias e derrotas ao fim da temporada 23, quando comparado com 22. 3 franquias aumentaram, né, uma vitória, outras 3 franquias tiveram mais 2 vitórias, o Denver Broncos e mais 2 franquias tiveram mais 3 vitórias, e aí 2 franquias tiveram mais 4, 2 franquias tiveram mais 5, e o outlier, né, a exceção a todas as regras aí, Houston Texans, foi a única franquia que teve uma melhora de 7 vitórias, comparando aí 22 com 23. Ou seja, nós tivemos outras 2 franquias que evoluíram tanto quanto a gente, e nós tivemos aí entre 32 franquias na NFL, 5 franquias somente tiveram uma melhora na temporada 23 quando comparado a 22. De novo, né, a observação que eu faço é a mesma que eu fiz lá quando
pioraram, né, o seu recorde ali, nas franquias que pioraram o seu recorde. Nas franquias que melhoraram o seu recorde, obviamente, tem franquias que não chegaram ao playoff, que não foi suficiente, né, a melhora para chegar no playoff, como foi o Denver Broncos. E tem franquias que melhoraram, por exemplo, de 4 vitórias para 7 vitórias, se não me engano. Esse é o recorde dos Bears, inclusive. Se eles não melhoraram 3, eles melhoraram 4 vitórias, algo assim. E ainda assim, né, não tiveram a sua ida aos playoffs, não são uma franquia de sucesso. A única coisa que eu quero dizer aqui para vocês é mostrar o quão grande foi esse acontecimento de melhorar 3 vitórias e como é difícil, né, ter uma melhoria significativa comparando um ano para o outro, né. Muito bacana que a gente conseguiu 3 vitórias a mais, vocês já me viram falar exaustivamente sobre isso, estou falando, né, num vídeo dedicado basicamente a essa análise aí também. A grande questão é, né, 23 a gente melhorou 3 vitórias, chegamos a 8. E aí, né, para 24, qual será, né, em qual categoria a gente vai estar encaixando aí, né. Então, tem que tentar continuar sempre melhorando até que a gente chegue naquela situação da primeira linha, né, de alguns casos da primeira linha, onde a gente faça 14 vitórias e, pô, no outro ano não consigo sustentar, mas, poxa, ganhando 12, né, ao invés de, sei lá, sair de 14 piorando para 7, 5, 4 vitórias, né, uma queda drástica, né. E quando a gente fala de vitórias e derrotas, né, a gente já sabe muito bem, o Broncos teve 8 vitórias, 9 derrotas. Vamos fazer uma análise dessas derrotas do Denver Broncos. Primeira análise lá em cima no canto superior direito: 4 derrotas em casa, 5 derrotas fora de casa. Por que que eu fiz essa divisão? Vamos lá. Perdemos em casa para Las Vegas Raiders na semana 1, que era um time que estava 0-0, obviamente, mas era um time fraco, né? A gente viu no fim da temporada que é um time fraco. Na semana 2, 35-33 em casa contra o Washington Commanders, que vinha de uma vitória, então podia estar num momentinho ali positivo, até, né, bacana, empolgados, mas a gente sabe qual foi a história desse jogo, né? A gente pipocou no segundo tempo ali, e depois, no último quarto, Russell Wilson e companhia limitada tentaram correr atrás do prejuízo. Teve, né, enfim, Hail Mary e tudo mais, né? Foi num baita de um esforço, de um desespero. Depois, em casa, perdemos na semana 5 para o Jets 31-23, que era um time que vinha de uma vitória e 3 derrotas. E depois a gente perde em casa 26-23 no Natal para o New England Patriots, que era um time 3-11. Ou seja, se a gente analisar tudo que está escrito ali, home, né? Las Vegas Raiders, Washington Commanders, New York Jets, New England Patriots, são todos times que estavam. A gente sabia que eram times de performance baixa. Não dá para dizer nem que o Washington, nem que o Raiders estavam motivados, porque era comecinho de temporada, mas a gente perde um Jets 1-3 e a gente perde um Patriots 3-11. Ou seja, as 4 derrotas em casa, pessoal, são 4 derrotas que não podem acontecer. Nós perdemos em casa para 4 times que são, no máximo, iguais ao que o Denver Broncos apresentou em 2023. Mas o Washington terminou com um recorde pior, o Jets terminou com um recorde pior e o Patriots terminou com um recorde pior também, né? Em contrapartida, se a gente analisa as derrotas fora de casa, nós perdemos para o Miami Dolphins 70-20, eles vinham de 2 vitórias e 0 derrotas. Perdemos aí do Kansas City Chiefs naquele jogo de quinta-feira à noite, truncadíssimo, 19-8, e eles estavam 4-1. Perdemos do Houston Texans na semana 12, 22-17, eles vinham de um recorde 6-5, era aquele momento que a gente estava brigando com eles aí pelo wild card e etc. Perdemos na semana 14 para o Lions 42-17, um time que vinha 9-4, né, e tá aí forte nos playoffs, vivíssimos. E perdemos aí na semana 18, 27-14, né, com o QB Fagulha lá, né, o famoso Stidham, 7-9 o recorde dos caras, e eles acabaram ficando 8-9, exatamente igual ao Denver Broncos. Então, se a gente olhar as derrotas dentro de casa, 4 derrotas para 4 times que não era para a gente perder. Não era. São times fracos que terminaram com recordes, né? O Raiders, recorde igual ao Denver Broncos, mas aí Washington, Jets e New England são 3 times aí
que terminaram com recordes muito negativos, né? Recordes de times que era para a gente ter vencido. Quando a gente olha enquanto a partida das derrotas fora de casa, Miami Dolphins está no playoffs, Kansas City Chiefs está no playoff, Houston Texans está no playoff, Las Vegas, Detroit Lions está no playoffs e só o Raiders que não está no playoff. Então, 4 das 5 derrotas fora de casa foram para times aí que supostamente a gente esperava que perdesse, que são times fortes. Houston era um time que estava mais de igual para igual, mas o resto eram times fortes que estavam numa ascendente, tá, pessoal? Então, essa análise aí para mim é muito legal, mostra bastante coisa sobre o nosso Denver Broncos, né? Em 2022 a gente também perdeu alguns jogos em casas bestas, né? E em 2023 a gente continuou a repetir esse erro. Perdemos dentro de casa, nos nossos domínios, metade dos jogos que nós tivemos, né? Normalmente você tem 8, às vezes 9 jogos em casa, mas nós perdemos 4 desses em casa. Não dá para ter um aproveitamento dentro de casa próximo a 50%, né? E esperar que tenha uma temporada positiva. Isso aí vai ter que fazer você roubar jogos fora de casa com frequência. Então, uma estatística legal, quis trazer para vocês aqui, mostrar que dentro de casa a gente, de fato, pipocou, perdeu jogos fáceis e fora de casa a gente perdeu jogos para times aí que estão vivos em janeiro e fevereiro, competindo ainda pelo Super Bowl. Beleza, pessoal? Dito isso, vamos passar aqui para os pontos positivos, né? Os sinais positivos aí que eu elenquei da temporada, tá? E são alguns. E a começar, para mim, pelo sinal mais positivo de todos, tá, pessoal? Que é a nossa linha ofensiva. Para mim, nossa linha ofensiva foi um sinal de esperança e um sinal hiper positivo. Principalmente Miners, que foi o primeiro guard em run block, segundo a PFF, né, o Pro Football Focus. Tivemos aí o Bowles top 3 também no PFF, tá? Então, 2 jogadores dos nossos 5 jogadores aí de linha ofensiva no top 3 das suas respectivas posições. Cushenberry, um cara que evoluiu muito, muito, muito de um ano para o outro. A gente viu a desgrama que foi em 2022 e a melhora que a gente teve em 2023 dele, tá? O Powers foi consistente, né? A gente não pode. Eu não lembro de falhas do Powers, de jogos ruins, negativos do Powers. E o McGlinchey, ele pegou no Pass Protection, que a gente já sabia que era uma deficiência do jogo dele. Mas em contrapartida, ele deu o step up, né? Ele surgiu como um líder dentro dessa nossa equipe. Ele entrou como capitão. A gente vê nas entrevistas que os repórteres vão para cima dele no vestiário. Ele é uma voz muito importante dentro desse vestiário, tá? Pecou no pass protection, mas no run protection ele foi muito bem. Tanto é que nossas corridas, na sua enorme maioria, eram pela direita, atrás de Miners e atrás de McGlinchey, tá? Então, a nossa linha ofensiva, muito boa, para mim, o sinal mais positivo do ano. Russell Wilson melhorou estatisticamente, óbvio também, né? Porque foi lamentável 2022, mas ele vinha tendo estatisticamente uma temporada muito bacana. Touchdowns, jardas, estava ok até, não estava, nossa, que maravilha, mas estava ok. Correndo, touchdowns corridos, ele estava lá entre os 10 melhores QBs correndo para touchdown. E ele foi clutch, como a gente está acostumado a ver durante a carreira toda dele. No quarto período, ele vai, faz a mágica do Russell Wilson e consegue colocar bastante pontos e muitas vezes virar jogos, empatar, enfim, manter o time vivo na disputa. Courtland Sutton, outro sinal super positivo, colocou bons números na temporada, apareceu, tá? Funcionou aí, flertou com querer ser um wide receiver 1, faltou ele ser aquele cara que demanda mais volume somente, tá? Wide receiver 1 de time aí não dá para receber 5, 6 targets numa partida. É cara que recebe de 7 a 12 targets aí, de 8 a 12 targets numa partida, tá? E converte bastante desses targets. Então teve jogo que o aproveitamento dele foi baixo, teve jogo que foi um aproveitamento alto, touchdowns e participação em red zone incontestável, foi um dos melhores do ano, um dos melhores da liga, especialmente em red zone. Então, Courtland Sutton, outro sinal bem positivo. Os running backs, outro sinal aí moderadamente positivo, na minha opinião, faltou ser um pouquinho mais eficiente, especialmente no fim da temporada, mas a gente tem um trio de running backs aí bastante complementar, um trio de running backs legal, na minha opinião.
E o ataque, de maneira geral, está entre os 10 ataques que mais evoluíram de 2022 para 2023 em jardas adicionais por jogada, né? Então, o famoso EPA por play, né? Então, jogadas que superam a expectativa de jardas a serem conseguidas naquela jogada. Então, a gente está entre os 10 melhores ataques que evoluíram de 2022 para 2023. De novo, né? Tem o componente óbvio que o ataque de 2022 era altamente disfuncional, mas a gente teve aí um ataque que mostrou evolução e voltou a entrar no hall ali de ataques minimamente funcionais. Tem espaço para muita melhoria, né? Mas melhorou, as estatísticas não mentem, tanto é que entramos no top 10 aí dos ataques que mais evoluíram. Outro ponto bastante positivo, na minha opinião, a resiliência e a força mental desse time para reverter um déficit de 1,5 na temporada, tá? Isso é muita força mental, isso é mudança de cultura que a gente tanto falou. Um time sair de 1,5, fazer a remontada que o Denver Broncos fez, é algo louvável de se ver, é algo que fala muito sobre esses jogadores e fala muito sobre os nossos treinadores que conseguiram manter esse time engajado e com vontade o tempo inteiro para conseguir terminar no recorde que a gente terminou. Se a gente lá nessa época 1,5 ouvisse alguém falar que a gente ia terminar com recorde 8-9, flertando com playoff até a semana 15, basicamente, até a semana 16, basicamente, até o Natal, a gente aceitaria facilmente esse final de temporada. A defesa forçando muito turnovers, né, com frequência, né, então a gente conseguiu aí forçar bastante turnover, bastante fumble, inclusive, né, na realidade, interceptações, a gente teve algumas, foram não tantas quanto a gente gostaria, mas fumble forçado, os nossos linebackers ali porradeiros, como a gente já está acostumado a ver, conseguiram bastante eficiência nos turnovers. A evolução do Special Teams, que a gente literalmente saiu de 32º para o melhor Special Teams do ano, tá? Então, essa melhora da água para o vinho é muito crédito dos nossos treinadores, o Westhoff, o Kawiczka lá, né? Os dois caras que vieram aí para o nosso Special Teams. A gente tem o Marvin Mims no Pro Bowl como retornador, né? E por fim, o último ponto, que é um ponto que normalmente está atrelado a temporadas muito boas, é a boa sorte com lesão. Comparado aos outros times aí da NFL, o Denver Broncos foi um time bastante afortunado na questão de lesões, né? Afortunado, né, talvez não seja a melhor palavra, porque a gente não teve tantas lesões, mas a gente teve uma boa sorte, a sorte esteve do nosso lado. O injury bug, como os americanos falam, não passou muito próximo de Denver, e isso normalmente está atrelado a times que chegam ao playoff, a times que conseguem temporadas melhores do que a gente conseguiu. Talvez a gente tenha gasto aí uma sorte numa temporada que o recorde não reflete essa sorte que a gente teve nas lesões, tá? Vamos passar agora para a parte final, vamos lá para os sinais negativos, né? E o principal sinal negativo que deixou aquele sentimento estranho em todo o torcedor do Denver Broncos é o Russell Wilson no banco e um possível corte do Russell Wilson. Tem vídeo no canal, tem nossa opinião nas lives, etc. Por que que isso é preocupante? Simplesmente pelo lado financeiro, tá? Se ele não estiver em Denver produzindo, jogando melhor do que jogou em 2023, a gente vai estar tendo algum tipo de prejuízo. Seja esse prejuízo em campo, como atuação de um quarterback que conta bastante contra o nosso salary cap e não está produzindo, ou pior ainda, a gente vai estar com outro quarterback que pode estar produzindo de qualquer maneira, bem ou mal, mas a gente vai estar com dinheiro comprometido com o Russell Wilson, que estará jogando em outra franquia. Então, essa situação do Russell Wilson do Denver Broncos é altamente preocupante, é a mais preocupante de todas as situações. Sentimentos de lado, se gosta ou não gosta do Russell Wilson, se acha que está certo ou não, o fato é isso que eu acabei de trazer para vocês. Secundária, como eu falei, né? Não foi uma secundária que forçou tantos turnovers. É um sentimento meio ambíguo, porque a gente vê Pat Surtain muito bem, a gente vê o Simmons com flashes de jogos bons, mas a gente tem muito mal, cara. Em Jackson, que nem terminou a temporada em Denver, a gente vê um Damari Matz, que em 2022 produziu bem, produzindo nada ou muito mal em 2023. A gente teve que contar com a aparição e com a boa sorte também de
Macmillan e Moreau produzindo mais do que eles têm capacidade de produzir, eu diria. Então a nossa secundária, Caden Stearns machucado, tá com uma lesão que ninguém sabe explicar, é o Greg Dulcich da defesa, machuca, entra no DM, fica muito tempo, é um cara que surgiu bem, mas com certeza a secundária é algo que a gente precisa endereçar, seja via free agents ou via draft, tá, pessoal? Outra necessidade muito grande, acabei de citar, Dulcich e companhia limitada dos seus amiguinhos tie-ends, né? Tie-end, de maneira geral, muito fraco, inexistentes, basicamente, né? Dava tristeza de ver os nossos tie-ends em campo. A gente tinha basicamente um tie-end recebedor, que era o Dulcich, que ficou fora a enorme maioria do tempo. O resto, majoritariamente bloqueadores, e vez ou outra consegue, a bola tá aqui, peguei, faço alguma recepção. Então, tie-ends, outro sinal muito negativo, na minha opinião. Defesa contra o jogo corrido, né? Material humano muito curto. Então, edges, inside linebackers, principalmente esses caras que contribuem bastante para a defesa contra o jogo corrido. Um Mike Purcell tenebroso, tá? Safety é outra posição que a gente tá curto. Corner, né? Como eu falei, é outra posição que o material humano tá curto. Né? Então, essa defesa, para o que a gente tinha à disposição, né? Para o que o Vance Joseph tinha à disposição, dá para falar que ele fez mais do que era esperado com a quantidade de material humano e com a qualidade de material humano. Então, a defesa, para mim, já falei também em lives e outros vídeos, para mim a defesa é um ponto que precisa ser melhorado, a quantidade e qualidade de jogadores. Alto número de sec, né? O Russell Wilson aí com 45 sacks, foi o quarto com mais sacks. E aí é aquilo que a gente falou durante o ano também. Nossa linha ofensiva é uma das linhas ofensivas que mais tempo deu para o quarterback lançar a bola, tá? Então a maior parte desses sacks aí, a culpa cai em Russell Wilson, que não confiava nas leituras, não fazia progressão, já ia para o scramble muitas vezes, ficava lá igual o peão do baú, a barata tonta que a gente já falou tanto no grupo de apoiadores, né? E o Steedham teve 7 em 2 jogos, então outro número aí bastante grande. E aí um fator que, né, as picks já eram poucas, os jogadores já não eram de rodadas altas, mas houve um excesso de conservadorismo, na minha opinião, com os calouros, tá, pessoal? A gente viu o Riley Moss pouco em campo, J.L. Skinner pouquíssimo em campo, a gente viu só no fim da temporada. Drew Sanders aumentou a quantidade de snaps dele no fim da temporada e é um cara que possivelmente a gente possa ver bastante em campo na temporada 24, tá? Marvin Mims, retornador, mas faltou ser um pouco mais usado no ataque. Enfim, de maneira geral, conservadorismo de maneira exagerada, na minha opinião, com os nossos calouros. Esse ano a gente vai para o draft com 6 picks, com a pick número 12 da primeira rodada. É para a gente adicionar um talento de primeira rodada, pelo menos, nesse time. Faz falta, né? Então, aí não vai poder ter muito conservadorismo com as picks também, uma vez que a gente vai estar com um salary cap altamente comprometido com o Russell Wilson em campo ou com o Russell Wilson fora do campo, a gente vai precisar renovar esse time da maneira mais barata e, se possível, da melhor maneira, com talento vindo da universidade, que é, de novo, o talento mais barato. Pessoal, essa era a análise, essa era a minha abertura de coração com vocês aqui. Elenquei os pontos que eu, André, acho que foram positivos, que acho que foram negativos, coisas que dá aí para a gente ter esperança e outras coisas aí que nos preocupam um pouco para o futuro do Denver Broncos, que, como vocês viram na imagem, esse futuro está altamente atrelado a Fodão Payton, George Payton e o nosso dono, o baixinho impaciente do Greg Penner. Tá, pessoal? Então, era isso, minha opinião. Espero que vocês gostem. Deixa aí os comentários nesse vídeo e sigam aí as nossas redes sociais aí, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, lá na Twitch e também no Spotify. Para você que gosta bastante do nosso trabalho, apoia.se/Brasil ou o QR Code que ficou aí o tempo inteirinho na tela de vocês. Valeu, galera. Grande abraço. Essa foi a minha análise, o meu fechado para balanço 2023. Grande abraço e até uma próxima. Valeu!